Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula, não é? Aqui, Colégio Estadual do Emílio Miranda Brito. Mais uma aula de filosofia, será a nossa terceira aula. O tema desta aula será Sócrates e o método socrático, ou seja, o método desenvolvido por Sócrates. E aqui a professora Margarida Cibaldo. Sócrates, este aí, filósofo grego, né? Ele nasceu em 470 e viveu até 399 a.C., tá? Ele era considerado pai da filosofia. Por que o pai da filosofia? A filosofia não existia antes dele? Existia sim. Existiam os filósofos pré-socráticos, ou seja, aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates e que estudavam a natureza, os fenômenos naturais, né? O universo, o cosmo. Então, esses filósofos pré-socráticos eram conhecidos como filósofos da physis, da natureza. E Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira. Ele chamava atenção pela sua inteligência e pela estranheza de sua figura e de seus hábitos. Ele era muito inteligente, não é à toa que ele foi conhecido como o pai da filosofia, porque a filosofia, depois dele, tomou outro rumo. Ele deu, assim, mais ênfase a determinada coisa e a filosofia tomou realmente a forma como tem que ser, né? As pessoas começaram a entender melhor o que é a filosofia depois de Sócrates e por isso ele é considerado o pai da filosofia. Ele foi referência nisso. É muito inteligente, considerado um dos homens mais inteligentes que já viveu e também chamava atenção pela sua estranheza. Por quê? Porque ele andava assim com as roupas gastas, com as sandálias velhas. Ele também era muito feio. Ele era baixinho, gordinho e ele tinha assim o rosto muito rechonchudo, os olhos muito grandes. Então ele era bem estranho, considerado também um dos homens mais feios de Atenas. Mas quando ele falava, o que saía de sua boca encantava as pessoas. As pessoas ficavam muito admirados com os seus ensinamentos, com a sua sabedoria e com a sua delicadeza. E também ele tinha hábitos estranhos, ele gostava de ficar pensando, parado, refletindo, né? Então tudo na figura de Sócrates era enigmático, apesar de sua estranheza, né? De sua simplicidade nas suas vestes e na sua falta de beleza, mas ele era encantador. Conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Não é? Aqueles conceitos que as pessoas achavam que dominavam, que conhecia as coisas pelos conceitos que ela repetia, porque era repassado de geração em geração, ele começava a fazer com que as pessoas refletissem sobre eles. Né? Então, refletindo sobre eles, eles começavam a encontrar falhas, começavam a entender que aqueles conceitos não respondiam tudo. E aí eles começavam a perceber que não era a resposta, ali não estava a resposta, então eles tinham que investigar mais, refletir mais, questionar, indagar até chegar à verdade. Filosofia socrática, não é? A filosofia desenvolvida por Sócrates era conhecida como antropológica. Antropo significa homem, não é? Então, assim, como os filósofos que vieram antes dele tinham o seu foco de estudo, não é, de reflexão, Sócrates também tinha o seu. Os que vieram antes dele eram a natureza, ele era a natureza. Sócrates não, ele se preocupava em estudar a natureza do homem, a essência do homem, o que era o ser humano, como ele vivia, como ele sentia, como era a sua essência, como ele chegava ao conhecimento e também esse homem em sociedade, como ele, digamos assim, desenvolvia-se em sociedade, né? Como é que ele convivia. E também a questão da sociedade em si, como era administrada, como era que se formava quase a estrutura, não é? Então, esse era o foco da filosofia de Sócrates. Os filósofos, depois de Sócrates, passaram a se preocupar com os problemas relacionados ao indivíduo e à organização da humanidade. Acreditava em verdades universais, válidas
para toda a humanidade em qualquer espaço, ou seja, em qualquer lugar e em qualquer tempo, não é? Por exemplo, verdades universais. Quando ele estava dialogando com o seu discípulo, fazendo com que o seu discípulo chegasse ao conhecimento, ele ensinava verdades universais, ou seja, conceitos universais que caberia em várias situações. Ele não fazia com que o aluno chegasse a entender o que é uma coisa bonita, uma coisa justa, uma coisa corajosa, um feito corajoso. Ele perguntava, ao invés de perguntar se isso é bonito, ele perguntava o que é beleza. Se isso é um ato corajoso, ele perguntava o que é coragem, não é? E isso é justo ou é injusto? Ele não queria saber, ele queria saber, na verdade, o que é justiça. Então, quando ele perguntava a alguém o que é coragem, as pessoas começavam a dizer, dar ideias, dar exemplos de coisas corajosas. E aí ele dizia, não, isso é exemplo de uma pessoa corajosa, isso é exemplo de um feito corajoso. Mas o que é a coragem em si? E aí as pessoas começavam a entender que aqueles conceitos que tinham adquiridos durante toda a vida não respondia à essência da coisa, não chegava ao mais alto grau, não é? Não transcendia, era só aquela coisa superficial. E ali as pessoas começavam a entender que não sabia das coisas. E aí, a partir desse momento, Sócrates ajudava, fazia com que elas chegassem ao conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento verdadeiro estava fundamentado em verdades universais, verdades que se encaixavam em vários lugares, em qualquer tempo. Perguntava o que é verdade, o que é o bem, o que é a justiça, né? Então, dizer o que é uma coisa boa é diferente de dizer o que é a bondade. Dar exemplo de uma coisa bonita é diferente de dizer o que é a beleza. Né? Dar exemplo de uma pessoa corajosa ou de um feito corajoso é diferente de dizer o que é a coragem em si. Né? Então, são conceitos mais, digamos assim, aprofundados. Né? É a essência verdadeiramente da coisa. O método socrático, ele se desenvolveu, o método socrático é o método que Sócrates desenvolveu para fazer com que o seu aluno chegasse ao conhecimento, o seu discípulo chegasse ao conhecimento. E esse método, ele era desenvolvido em duas fases. A primeira fase era a ironia. Ele perguntava uma coisa e o seu aluno respondia. Então, em cima daquela resposta, ele fazia outras perguntas. E aí a pessoa ia respondendo e ele ia perguntando cada vez mais, até a pessoa dizer, realmente eu não sei. Eu achava que sabia, mas realmente eu não estou sabendo dar essas respostas. Então, a partir do momento que a pessoa reconhecia que não estava dominando aquele conhecimento, que não sabia, né? Aí, a partir daquele momento, começava a segunda fase do seu método, que era a maiêutica. Quando a pessoa chegava a reconhecer que não sabia, ele ia começar a investigar, começar a buscar a resposta para a sua pergunta. Ou seja, ele começava a dar à luz as suas próprias ideias. Então, ele diz que o método que ele desenvolveu para ensinar, não ensinar, mas fazer com que o aluno chegasse ao conhecimento, era uma herança de seus pais. Como seu pai era escultor, ele também estava esculpindo um novo homem. E como a sua mãe, que era parteira, ele estava fazendo esse homem dar à luz as suas próprias ideias. O princípio da filosofia de Sócrates estava na frase conhece-te a ti mesmo. Essa frase não é de Sócrates, é a frase que estava no oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era um templo, o templo de Apolo, que as pessoas iam para lá para fazer perguntas à sacerdotisa, e a sacerdotisa levava a sua pergunta, a pergunta até o oráculo, e esse oráculo, que era uma divindade, respondia. Então, no oráculo de Delfos estava essa frase, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates adotou essa frase, ele disse que as pessoas não chegam ao conhecimento de outra coisa sem que antes conheça a si mesmo, as suas limitações, as suas vontades, os seus vícios, os seus hábitos, as suas virtudes,
né? Quando ele se conhece, ele tem condições de conhecer, de buscar outros conhecimentos. Então, por falar nisso, uma vez, o seu amigo Sócrates não acreditava nos deuses da mitologia grega, né, nos mitos, tá? Ele acreditava que as respostas das coisas estavam na investigação das coisas, na reflexão. Mas um amigo dele foi até esse oráculo, esse templo. Quando chegou lá, fez uma pergunta. A pergunta era: quem era a pessoa mais inteligente do mundo? E a resposta foi que o homem mais inteligente que vivia era Sócrates, que não existia ninguém mais inteligente do que ele. Então o amigo voltou de lá muito entusiasmado e foi dizer isso a Sócrates. Sócrates disse: gente, eu sou o homem mais inteligente? Não, eu sou um simples filho de escultor, filho de uma parteira, né? Na sua adolescência ele também serviu ao exército, mas depois da sua maturidade ele se dedicou à filosofia. Então ele diz: eu sou apenas um amante da sabedoria, eu busco conhecer as coisas, eu não sou o homem mais inteligente. Mas aquilo ficou martelando na cabeça dele e ele começou a procurar as pessoas que eram consideradas sábias, os professores, os magistrados, né, os homens das leis. Começou a conversar, a perguntar, a questionar, fazer perguntas e as pessoas respondiam. Só que eles diziam: mas como? Como isso é possível? Me explique. Como você chegou a esse conhecimento? Me prove que isso é verdade. E as pessoas começavam a se irritar com ele, porque na verdade as pessoas não tinham as respostas que ele estava querendo. As pessoas somente repetiam os conhecimentos que lhe eram passados de geração, das gerações anteriores. E aí Sócrates começou a irritar as pessoas, começou a, digamos assim, desmoralizar as pessoas que eram conhecidas como as mais inteligentes e, no entanto, não estavam sabendo dar as respostas que Sócrates queria. E as pessoas começaram a perceber que aquelas pessoas realmente não eram inteligentes como queriam mostrar que eram. Então, essas pessoas, eles eram importantes, não é? E começavam a se zangar com Sócrates e começavam a confabular umas com as outras, dizendo que Sócrates era uma pessoa perigosa. Em primeiro lugar, não acreditava nos deuses. Em segundo lugar, podia colocar principalmente a juventude contra os poderosos da época. Começaram a ficar irritados com Sócrates. E Sócrates continuou com a sua pesquisa, procurando encontrar um homem verdadeiramente sábio, que respondesse às perguntas por si mesmo, que mostrasse o conhecimento que alcançou por si mesmo. E ele não encontrou. E aí ele disse: realmente, eu sou uma pessoa mais inteligente porque pelo menos eu sei que nada sei. E essas pessoas acham que sabem alguma coisa. Então Sócrates ficou muito conhecido com a sua frase que é: só sei que nada sei. Então ele tinha um grande número de seguidores e discípulos, sobretudo os jovens que ficavam encantados com os ensinamentos de Sócrates. Eu não digo nem ensinamentos, mas com aquelas situações em que Sócrates colocava as pessoas para buscar os seus próprios conhecimentos, para dar à luz as suas próprias ideias. Então os jovens ficavam encantados com aquilo. Então ele tinha vários seguidores. Quando ele parava para conversar com outras pessoas, logo uma multidão se formava ao redor para observar Sócrates, perguntar, Sócrates mostrar às pessoas que elas não conheciam e Sócrates incentivar as pessoas a procurar as respostas, a procurar o conhecimento. Só que seu método acabou expondo e irritando seus interlocutores. Interlocutores é aquelas pessoas que conversavam com ele. E as pessoas começavam a ficar realmente chateadas com ele, né? O filósofo, Sócrates no caso, foi acusado de corromper a juventude, ou seja, de desviar, ou seja, de influenciar para o mal a juventude e atentar contra os deuses gregos, né? Já que Sócrates não acreditava neles, então ele foi acusado de corromper a juventude, de desviar a juventude e de defamar os deuses gregos. E nisso ele foi condenado à morte, né? Os poderosos acreditavam que Sócrates ele era muito perigoso, ele iria colocar
a juventude contra os poderosos, as pessoas, na verdade, contra aqueles que detinham o poder. Então, Sócrates foi condenado à morte e a pena de morte era beber um veneno extraído de uma planta chamada cicuta. Mas, como ele era muito influente, sobretudo os filhos dos nobres, os jovens que seguiam Sócrates, eles não eram pobres, eles eram filhos da nobreza. Dentre eles, um em destaque que era Platão, era filho de pessoas bastante influentes. E esses jovens, eles pediram aos pais para intervir, para não deixar que Sócrates morresse. E aí os pais, né, foram lá, pediram e tal, e teve uma chance, Sócrates teve uma chance de não morrer, mas ele tinha que negar os seus ensinamentos, ele tinha que não mais instigar os jovens, não mais ensinar e negar as coisas que ele já tinha proferido até o momento. E ele disse que não, ele preferia morrer porque não tinha dignidade nenhuma em viver daquela forma, em ver as coisas acontecer e não poder mostrar que aquilo não era verdadeiro, não condizia com a verdade. Então ele disse que não tinha nenhuma dignidade, não era moral, não era digno viver daquela forma e preferiu cumprir, que se cumprisse a sua sentença de morte. Então, aí essa gravura mostra ele no seu leito de morte, aproveitando esse momento para dar uma aula, a sua última aula sobre a imortalidade da alma. E ali tinha os jovens e outros seguidores que, muito triste e desolado pela morte do seu mestre, e ali nesse momento ele está recebendo o cálice com veneno, não é? E nesse momento ele diz a sua última frase, que é a hora de irmos, eu para a morte, vocês para suas vidas. Quem terá a melhor sorte? Só o tempo dirá, né? Então é isso. Até na hora de morrer, Sócrates deixou uma última lição, não é? Viver. Será que essa vida era uma vida digna? Será que viver sem dignidade era sorte? Isso era sorte? Ou era melhor morrer a viver uma vida que não fosse digna? Então, quem terá a melhor sorte, só o tempo dirá, não é? Então, essa é a história de Sócrates, muito mais ouviremos falar sobre ele, não é? E depois vocês vão receber o link para a atividade, tá certo? Esse texto eu tirei do site de toda a matéria, né? É um site toda a matéria, então lá eu busco muitos textos de filosofia porque são uma linguagem bastante simples, bastante entendível, né? Se vocês quiserem aprofundar o conhecimento, vocês podem acessar esse site, tá certo, pessoal? Então eu me despeço de vocês por hoje, por esta aula, e vou ficar aguardando a resposta de vocês no Google Forms, no formulário que eu vou colocar para vocês. Fiquem todos com Deus, um grande abraço.